Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar início aqui à disciplina Direito Processual Civil pelo magistrar. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Tiago Pérez Lopes. Eu sou o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Minha formação acadêmica, sou doutorando na área de concentração Direito Processual Civil aqui pela Universidade de São Paulo. E eu espero colaborar e contem comigo ao que for necessário. Vou compartilhar aqui, sem mais delongas, nossa tela com alguns slides. E eu deixo aí meu e-mail para contato, contem comigo, repito, ao que for necessário, compartilhamento de ideias, dúvidas, para que sejam sanadas. Não se preocupem, não achem que a dúvida é menos ou mais importante, é trivial ou não. O importante é que você não tenha qualquer dúvida em relação à temática, ao instituto, à ideia, que diga respeito ao direito processual civil. Né? Fiquem à vontade, estou à disposição. Essa nossa aula inicial, o tema é justamente as noções introdutórias e as normas fundamentais do CPC de 2015 que constam no seu capítulo 1, na parte geral. Vamos, de forma introdutória, relembrar que nem todo fenômeno sociológico necessariamente repercutirá no direito ou será propriamente um fenômeno processual. Né? Eu gosto sempre de usar o termo crise jurídica ao invés de conflito, porque não necessariamente toda crise jurídica, ela obrigatoriamente é um conflito. Nem sempre as partes, que são sujeitos parciais da relação jurídico-processual, elas terão posições justapostas ou contrapostas, melhor dizendo. E isso nós vamos tratar um pouco mais à frente, além do que a própria jurisdição nem sempre também substituirá a vontade das partes. Então, são temáticas que nós vamos tratar no momento oportuno, mas é importante que saibamos essa concepção inicial. Para que o fenômeno sociológico repercuta e seja um fenômeno processual, necessariamente a parte que se entenda e postule em juízo a sua pretensão, ela ingressará em juízo, e nessa relação jurídico-processual, nós teremos uma terceira figura na jurisdição estatal, que é o Estado juiz, o juiz, que é um sujeito imparcial nessa relação jurídico-processual. Né? Na perspectiva processual, nós vamos tratar desses institutos que são inerentes e próprios do direito processual, mas também do direito constitucional, que é a ação, exceção, jurisdição e processo. Né? Esse quarteto, ele são os elementos basilares do direito processual civil. E cada um deles tem as suas teorias explicativas, seus princípios próprios, seus regramentos que lhes são inerentes, aos quais nós vamos tratar ao longo do curso. Então, não vamos ser assodados e vamos com calma, que cada um deles terá seu momento próprio para que possamos traçar as suas balizas mais importantes e relevantes. Né? Sempre destaco aqui aos colegas, todos, e nós vamos buscar aqui, em cada uma das aulas, destacar os dispositivos legais mais importantes, especialmente para uma primeira fase, mas sem prejuízo de que tratemos de institutos próprios de perguntas ou de precedentes jurisprudenciais que possam ser cobrados nas provas de segunda fase, ou próprio, dependendo até uma sentença, ou especialmente também, igualmente, na prova oral. Né? No tocante à definição, eu sempre gosto de mencionar, trazer à tona para os alunos, que o mais importante não é propriamente decorar a definição, um conceito, mas compreender a ideia. A partir do momento que se compreende a ideia, qualquer indagação que seja
feita ou concretizada em relação àquele instituto, aquele tema, aquela disciplina, o candidato, a candidato, o aluno, a aluna, conseguirá, com suas próprias palavras, descrever com exatidão uma definição que se amolde adequadamente àquele tema ou àquele instituto, né? Mas sempre lembrando que essas definições, elas têm algumas palavras-chave que devem ser utilizadas para que não haja uma conceituação manca. O direito processual civil, como um ramo de direito, aqui nós temos que lembrar e relembrar que o direito é uno, mas a sua divisão em disciplinas, ela é meramente metodológica para que haja uma melhor didática no seu estudo, mas o direito é um. E o processo civil, como um ramo do direito, ele integra os regramentos e princípios que dizem respeito à jurisdição civil. Nós temos a jurisdição penal, a trabalhista, a eleitoral, mas o processo civil propriamente dito, ele tangencia a jurisdição civil, que, por sua vez, disciplina a aplicação da lei aos casos concretos, buscando a resolução das crises jurídicas pelo Estado juiz. Então, aqui, eu gosto de reiterar a utilização do termo crise jurídica, justamente pelo que nós já mencionamos aqui anteriormente, que nem sempre haverá um conflito de posições contrapostas entre as partes, que nós, repito, trataremos ao longo do nosso curso, né? E aqui, lembremos a importância nessa identificação da relação jurídico-processual do Estado juiz como essa terceira figura que, de algum modo, resolverá aquela controvérsia e é o sujeito imparcial dessa relação jurídico-processual, né? Nós trataremos exatamente aqui nesse início dos regramentos e princípios, não necessariamente só contra a jurisdição, mas o sistema processual como um todo. Em termos de continuidade, para que nós possamos compreender o estado da doutrina e da legislação processual atual, o processo civil, ele passou por diversas fases. Aqui a doutrina denomina fases metodológicas do processo civil. É importante que se tenha em mente essa cronologia das fases metodológicas, as quais nós trataremos agora, nesta oportunidade, né? Lembremos também que os fenômenos sociais, os acontecimentos no mundo dos fatos, né, na sociedade, no tecido social, eles repercutem não concomitantemente. Normalmente o direito, ele não avança ou ele demora um pouco mais para absorver as alterações sociais. Mas eu vou destacar dois fatos para que possamos compreender a importância do que acontece no tecido social, repercute na seara jurídica e também, e especialmente aqui da nossa disciplina processo civil. Em 1215, quando houve a Magna Carta lá inglesa, nós tivemos lá o princípio da legalidade, né, que muitos atribuem ali a uma das principais gêneses do princípio da legalidade, que o rei da Inglaterra, à época, cedeu parcela de seu poder, inclusive aceitando se submeter à observância do princípio da legalidade. Só que houve um outro fato que teve uma repercussão muito importante no direito processual civil. Naquela época, houve a proibição do uso das ordalhas como método de resolução dos conflitos, que eram a sorte, competição, a força, para a resolução desses conflitos. O que se visava naquela oportunidade era evitar o aumento da influência dos não-europeus, que eles chamavam de bárbaros, no continente, porque era uma forma com que eles utilizavam para a resolução das suas controvérsias. E isso repercutiu ao longo do tempo na utilização racional das provas, tal como nós a vemos hoje com maior propriedade, como resolução dos conflitos, a racionalização do método probatório, do direito probatório, para a revelação dos fatos e a julgamento dessa controvérsia pelo Estado juiz. Outro fato também
curioso, houve uma disputa em determinado momento histórico entre a justiça dos homens e a justiça da igreja. E cada qual buscando ampliar a sua influência na resolução deste ou daquele conflito, dos conflitos como um todo na sociedade, sempre visava aumentar o seu âmbito competencial de resolução deste ou daquela controvérsia. Então, o que fez o direito canônico? Ele criou o Instituto da Reconvenção, que era uma forma de ampliar o objeto litigioso sem que aquelas partes, para aquela outra parcela do que era controvertido, tivesse que buscar a justiça dos homens, digamos assim, para a resolução daquela controvérsia. E isso repercutiu, esse fenômeno repercutiu no direito processual com o Instituto da Reconvenção, que nós trataremos também no momento próprio. Eu destaco esses dois fatos, mas, evidentemente, nós temos inúmeros outros. Mas apenas para destacar, para mostrar a importância do contexto social na revelação ou na edição da legislação processual, mas, evidentemente, do direito como um todo. Voltando aqui, fechando os parênteses e voltando propriamente ao direito processual civil, nós tivemos a primeira fase metodológica, que a doutrina costuma denominar como praxismo ou sincretismo. É importante que todos aqui compreendam e gravem essas nomenclaturas, porque pode ser denominado numa questão, pode ser perguntado, indagado numa questão, qualquer desses nomes aqui atribuídos a essa primeira fase metodológica, e assim quanto as demais. Ela foi marcada pela inexistência de autonomia do direito processual e direito material. Naquela época, o direito processual ele era visto como um mero procedimento, um verdadeiro apêndice do direito material, sem maior relevância dos seus institutos próprios ou ou bases científicas que lhes fossem próprias do seu estudo. Todavia, ali em 1868, um alemão chamado Oskar von Bülow, ele escreveu uma obra intitulada, aqui a tradução por minha conta, Teoria da Relação Jurídica Processual, em que a doutrina denomina como a base, uma das bases, gênesis, da segunda fase metodológica, que foi justamente o processualismo, que foi o momento histórico que conferiu autonomia ao direito processual, bases científicas ao seu estudo e consolidação como uma disciplina própria. Todavia, ao longo do tempo, o direito processual, os processualistas, eles conferiram tamanha autonomia ao direito processual que ele se tornou um fim em si próprio. Os processualistas, o Estado, o juiz, as partes, elas passaram a conferir tamanha relevância ao direito processual que o direito material passou, por diversas vezes, a ficar relegado a um segundo plano. O que fez surgir logo após a terceira fase metodológica, é justamente o instrumentalismo, que é a visão do direito processual, sim, de forma autônoma, como uma ciência, com bases científicas, mas numa visão teleológica do direito processual, visto como técnica que visa a efetivação do direito material, e não como um fim em si mesmo. Essa terceira fase metodológica, ela conferiu um equilíbrio à autonomia do direito processual. E aqui é importante que nós relembremos, ou que nós consolidemos a seguinte ideia, de que o instrumentalismo, a instrumentalidade, digamos assim, ela buscou fazer ou concretizar que o direito processual ele seja um instrumento para que o direito material seja conferido, seja dado, seja conferido a quem realmente o detém. E não como um fim em si mesmo, ou de forma a relegar esse direito material a um segundo plano, como ocorreu, por exemplo, na fase mais marcante do processualismo, né? Nulidades
nulidades sem prejuízo foram processuais deixadas no segundo plano, conferindo maior ênfase à solução da controvérsia como um todo, dando direito material a quem o detém, e tem diversas outras consequências daí advenientes, né? Aqui no Brasil, eu destaco aqui a obra do professor Dinamarco, ali na década de 80, que é a Instrumentalidade, que foi quem nos trouxe inauguralmente, assim, ao meu modo de ver, nos trouxe, assim, as bases muito consolidadas da instrumentalidade, do instrumentalismo, né, o professor Bedaco, aqui também da Universidade de São Paulo. Então, hoje nós conseguimos visualizar com maior proeminência o instrumentalismo, a instrumentalidade, mas naquela época era, era quase que um pecado, né, tratar o direito processual com um maior instrumentalismo, né. Para alguns, nós estamos numa quarta fase metodológica, que seria a qual também a doutrina confere diversas nomenclaturas, o formalismo valorativo, que inclusive foi uma tese de doutoramento aqui da Universidade de São Paulo, professor Carlos Álvaro, o neoprocessualismo é uma nomenclatura muito utilizada por professor Fred Dier, por exemplo, que destaca fonte, como fonte de dedicação, digamos assim, da leitura do processo civil à luz da Constituição, a valoração do direito processual civil de acordo com aquelas bases descritas na Constituição Federal, na Constituição da República, né? E dito, para outros, é importante que se saiba também, especialmente por uma questão, a ponderação de segunda fase, ou uma prova oral, nós não estaríamos não estaríamos consolidados numa quarta fase metodológica, mas sim num avanço de um contraditório efetivo, mas ainda dentro do instrumentalismo da terceira fase metodológica. E há duas nomenclaturas que é importante que não haja confusão, especialmente numa segunda fase, que é uma questão que pode ser cobrada dos candidatos, das candidatas, dos alunos, das alunas, que é a diferenciação entre os termos da tutela constitucional do processo, que é justamente para quem assim entende a quarta fase metodológica, né, que diz respeito aos princípios e garantias fundamentais que orientam a formulação, interpretação, aplicação dos dispositivos processuais, ação, defesa, jurisdição e processo, propriamente dito, da tutela constitucional de processo ou jurisdição constitucional. E aqui, quando nós estamos dizendo, digamos, ou nos referindo à tutela jurisdicional de processo, vamos lembrar que estamos tratando de um conjunto de mecanismos processuais de índole constitucional que buscam a garantir os valores fundamentais da democracia, aí incluídos o controle jurisdicional dos atos estatais em sentido amplo e as ações constitucionais, tutelas das liberdades como um todo. Nesse plano da tutela constitucional de processo, nós e os seus mecanismos processuais, nós temos o controle concentrado, as ações individuais, habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, e aí nós temos um sistema processual próprio que diz respeito a essa jurisdição constitucional. Eu destaco aqui para os colegas que no Peru há um Código de Processo Constitucional, que trata justamente da tutela constitucional de processo. No Brasil, há um projeto de lei, inclusive foi criada, instituída uma comissão de juristas, encabeçada pelo ministro Gilmar Mendes, que visa instituir um Código de Processo Constitucional para arregimentar no diploma único toda essa normatização que diz respeito aos mecanismos processuais referentes à jurisdição constitucional. Avançando, e aqui já tratamos mais propriamente da legislação processual, nós, no período pós-Constituição de 1891, que inaugurou a fase republicana, nós tivemos
em âmbito nacional, 3 codificações: o Código de 39, de 73 e de 2015. A Constituição de 1981 permitiu com que os estados legislassem a respeito do direito processual. Todavia, com a Constituição de 1937, a União passou a ostentar a competência privativa para legislar a respeito de Código de Direito Processual, o que sobreveio na sequência a codificação de 1939. Tá? Nem todos os estados ali naquela época legislaram sobre direito processual. O regulamento 737, que vigorava à época para muitos estados, continuou vigorando, mas, ao que realmente importa aqui, mais propriamente a nossa disciplina, a codificação de 39, 73 e 2015, elas seguiram as suas bases muito estruturantes, elas não se modificaram com tamanha relevância. O professor Dinamarca mesmo defende essa ideia, né? Todavia, em relação ao Código 73, o de 2015, ele consolidou muitos entendimentos jurisprudenciais que já estavam sendo tratados à época e também doutrinários, né? Ele dividiu, diferentemente do Código 73, a codificação em parte geral e especial. Já o Código 73, ele detinha divisão em vários livros, assim como também havia o processo cautelar autônomo lá na codificação, num livro próprio, na codificação de 73, o CPC de 2015 não conferiu essa autonomia ao processo cautelar. Nós vamos estudar aqui em momento próprio a questão da tutela provisória. Nós temos a cautelar, ou antecipada, antecedente, ou posterior, ou concomitante, mas, enfim, no momento próprio, nós arregimentaremos esta matéria. Mas é importante que saibamos que no CPC 2015 não há, diferentemente do CPC de 73, um processo, um livro próprio que trata do processo cautelar autônomo como antes existia. Também a codificação de 2015, nós já até tratamos de certo modo, mas é um dos principais temas que abordaremos aqui nesta aula. Ela foi responsável por nesse capítulo inaugural do CPC, pelas normas introdutórias, pela que se denomina constitucionalização do processo. Esse movimento de constitucionalização, ele não ocorreu apenas na legislação processual, mas praticamente em todas as matérias. Vocês estão estudando aí direito civil, à luz da Constituição, penal, exatamente pelo ápice estrutural do sistema jurídico, que a Constituição encontra-se no pico dessa pirâmide, posteriormente as legislações infraconstitucionais, e aí daí por diante cada um dos regramentos, pensando em sentido amplo, propriamente dito, né? E aqui lembrem dos pactos internacionais, pelos quais o Brasil foi um dos subscritores, controle e convencionalidade, mas isso os colegas estudarão mais especificamente no direito constitucional. Mas lembremos dessa importante modificação no CPC 2015, que não existia no CPC de 73, esse capítulo introdutório no que tange a constitucionalização do processo, né? Eu gosto sempre de fazer uma diferença aqui entre os princípios e regras gerais, muito básica aqui para que os colegas compreendam, porque, especialmente no artigo 1º, o Código já descreve a necessidade de observância dos princípios e regramentos gerais constitucionais, que devem ser observados em toda a codificação daí em diante, né? Os princípios, eles apontam-se um estado ideal de comportamento, mas eles não descrevem uma conduta em concreto. Um exemplo, o princípio da igualdade, ou o princípio do contraditório. Ele é um princípio que ele aponta um comportamento, um estado ideal que deve ser observado. Desse princípio, há um reflexo de diversos regramentos gerais a ele inerentes, né? E o que são essas regras gerais? Aí, elas sim são normas descritivas que indicam o comportamento a ser seguido. Exemplo, contestação em 15 dias. É decorrente do princípio do contraditório.
Contestar em 15 dias é uma regra geral que descreve um comportamento em concreto. Um outro exemplo, o princípio da igualdade, né? O princípio da igualdade, ou seja, e como se observar esse princípio de igualdade? O juiz, via de regra, concedeu o mesmo prazo para que as partes manifestem sobre determinado fato ou documento novo, ou situação que ainda não foi tratada nos autos. Mas nós vamos mencionar aqui logo à frente, mas eu gosto de deixar essa ideia para que os colegas possam compreender essa diferenciação teórica que diz respeito aos princípios e regras gerais e que é importante a compreensão. Em avanço, agora propriamente dito e muito diretamente, objetivamente, as normas fundamentais do processo, eu gosto sempre de escrever aqui os artigos, justamente para que possam gravá-los ou sempre relembrar, porque muitos aqui podem ter a memória visual mais aguçada, outros já a memória auditiva, então nós vamos procurar ler, nós vamos procurar entender e nós vamos procurar visualizar aqui na tela. O artigo 1º, ele digamos, é a viga mestra das normas fundamentais, que é justamente a definição de que o processo civil, ele deve observar, ser interpretado, ordenado, disciplinado, conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República. Né? Então, o artigo 2º, ele é claro, nós temos aqui, ele diz respeito à própria jurisdição, propriamente dita, né? O processo começa por iniciativa da parte, não do juiz, até em razão do princípio da inércia, que tem ligação com o princípio do juiz natural e o princípio da imparcialidade. Todavia, o processo, uma vez instaurado, ele se desenvolve por impulso oficial. Aí sim, o juiz tem o poder, ao meu ver, não é poder-dever, é dever-poder, porque o juiz não tem a discricionariedade, ele tem a obrigação de desenvolver o processo, assim como as partes. Né? O artigo 3º, e nós vamos observar que diversas dessas disposições legais, elas são reproduções ou literais ou muito próximas de disposições constitucionais já pré-existentes, desde a Constituinte de 88. Né? O artigo 3º, ele trata do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, de modo que o Estado juiz, ele não pode deixar, ele não tem discricionariedade de resolver uma controvérsia apresentada por uma das partes, por cidadão, ele tem a obrigatoriedade de apreciar a controvérsia apresentada, o pleito apresentado, é um dever-poder do Estado juiz, quanto a esta, uma vez apresentada a pretensão em juízo. Né? Prestação jurisdicional é uma obrigatoriedade. O artigo 4º, ele é uma novidade, pelo menos assim expressada, que diz respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Leia-se por atividade satisfativa execução, correto? Ou seja, seja o processo de conhecimento, seja o processo de execução, as partes e o Estado juiz devem procurar primar pela resolução do mérito. É uma decorrência da instrumentalidade e é uma decorrência lógica de que o processo não é um fim em si mesmo. O juiz deve buscar, sempre que possível, superar óbices processuais que imporiam, em tese, a resolução sem julgamento de mérito e resolver o mérito da controvérsia, inclusive com auxílio das partes, que nós vamos ver logo à frente. O artigo 5º também, ao menos em termos de expressão de legislação literal, ele é o princípio da boa-fé. Ou seja, todo aquele que participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Ele
é aplicável às partes, aos sujeitos parciais da relação jurídico-processual, mas também ao juiz. Vou dar exemplos. Imagine a parte, ela sabe que o seu bem ali apresentado para penhora é um bem impenhorável, a sua única casa, a sua única residência. Mesmo assim, ela apresenta para penhora, ela dispõe desse bem a penhora. Todavia, mais à frente, essa mesma parte, ela alega a impenhorabilidade do bem que ela ofereceu a penhora. Essa parte, ela claramente apresentou um comportamento contraditório. Esse comportamento contraditório, inclusive lá do direito civil, que é o venire contra factum próprio, ele é vedado, porque ele afronta a boa-fé. O juiz não aceitará essa alegação de impenhorabilidade diante do comportamento contraditório apresentado pela própria parte. Esse princípio aplicado ao juiz. O juiz, ele não permite com que as partes produzam prova. E o ônus da prova é da parte autora. Todavia, na sentença, o juiz julga improcedente pela falta de provas. Esse comportamento é contraditório. Certamente, essa sentença será anulada para que a parte possa, então, se desincumbir do seu ônus probatório. O juiz não pode dizer que não é necessária a produção de provas e, logo à frente, ele julga improcedente a pretensão justamente pela falta de provas. Né? Viola o dever de boa-fé. É um princípio estanque e claro aqui no artigo 5º do Código de Processo Civil. O artigo 6º, que é o princípio da cooperação, é o que eu mencionei, ele está interligado com o artigo 4º, porque todos os sujeitos do processo, juiz e partes, devem cooperar entre si para que se obtenha a decisão de mérito justo e efetivo. Né? Essa cooperação entre as partes, ela não significa que as partes sejam necessariamente amigas ou próximas, porque as posições, elas são contrapostas, mas nem todos os interesses das partes, eles são necessariamente contrapostos, especialmente no que tange a relação jurídico-processual. As partes querem uma resolução de mérito justa, efetiva e célere, em tempo razoável. Essa é a busca de todo o processo. Decisão justa, efetiva e célere. Esse tripé. Dito isso, nessa zona em que as partes convergem quanto à sua pretensão, elas devem cooperar justamente para que o processo tenha a sua marcha adequada e possa chegar a um bom termo no tocante a esse tripé. Então, as partes têm esse dever de cooperação. E esse princípio da cooperação, e todos os demais aqui que nós estamos tratando como as normas fundamentais do processo civil, eles refletem diversos outros dispositivos legais ao longo do diploma processual civil. Por exemplo, o artigo 190, que diz respeito à contratualização, né, aos negócios processuais, diversos outros dispositivos daí advenientes, justamente porque as partes têm o dever de cooperar entre si. Né? O artigo 7º, assegurada às partes paridade de tratamento. Né? E o juiz tem o dever de observar essa paridade de tratamento e competindo a ele, inclusive, o dever de zelar pelo efetivo contraditório. O dever de... as partes têm a possibilidade não só de exercer o contraditório, mas também o dever a possibilidade de influenciar sobre aquela decisão. E aqui é importante que saibamos que não existe princípio ou norma absoluta. A paridade de tratamento. Vamos nos recordar aqui do princípio da igualdade. Nós temos a igualdade material e a igualdade formal. A igualdade material é dar a cada um o que é seu ou tratar cada um de acordo com as suas particularidades. Um exemplo de uma exceção, o tratamento diferenciado que se dá à fazenda pública, prazos diferenciados para recorrer, para contestar, para se defender. Né? Isso não afronta ao princípio da igualdade, justamente porque está dando à fazenda pública não um privilégio, mas uma observância às suas particularidades diante da enormidade de demandas que a fazenda pública possui juízo e nem sempre a mesma estruturação para o exercício da sua defesa. Né? O artigo 8º, que inclui, por exemplo, o juiz a observância ao princípio da eficiência.
mais uma decorrência da constitucionalização do processo, ou da leitura do processo à luz da Constituição. Porque vamos nos recordar que lá no artigo 37 caput, a emenda constitucional 20 de 98 incluiu a eficiência, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, publicidade e eficiência. E o artigo 8º nada mais fez do que determinar que haja observância ao princípio da eficiência, legalidade, a publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, quando o juiz aplicará, no caso concreto, o ordenamento jurídico, né? O artigo 9º, mais uma decorrência, um regramento, uma norma fundamental, em decorrência, como já dito, ao princípio do contraditório, ele é claro, o juiz não proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, né? E as partes, elas não têm apenas o contraditório, é importante que saibamos disso, isso é muito relevante, que uma resposta, uma prova escrita, numa prova oral, ou numa uma alternativa de uma primeira fase, que é a possibilidade de influir. O contraditório não é apenas o contraditório formal, é um contraditório efetivo. As partes tenham a possibilidade de influir na decisão judicial. E isso é o contraditório efetivo. Agora, nós temos exceção a esse artigo 9º. E o que normalmente cai no concurso? A exceção, né? Imagine uma situação de urgência que a parte precisa, sob pena até do risco de morte, de uma cirurgia, de um medicamento. Se o juiz, antes de decidir, tiver que ouvir a outra, a parte contrária, o Estado ou o plano de saúde, pode ser que não haja mais vida a ser salva, né? Então, as exceções, elas se encontram aqui no parágrafo único e nos seus dispositivos legais correlatos, nos seus incisos, que é a tutela provisória de urgência, a tutela de evidência, que nós vamos tratar em momento próprio, que ela não pressupõe urgência, mas é de evidência, mas vamos tratar ali em momento próprio. E a tutela monitória ali no artigo 701, tá? O artigo 10, aqui também ela é corolário do contraditório, é um regramento e é um princípio que é nominado como princípio da não surpresa. Também nós podemos mencionar, tratar, que é uma novidade, ao menos expressada em termos expressos e literais no Código, que é o juiz não pode decidir em nenhum grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Imagine que nenhuma das partes tenha alegado a prescrição. Prescrição, matéria que o juiz pode reconhecer de ofício. E o juiz observou a possibilidade que haja prescrição sob a pretensão deduzida em juízo. O juiz não pode decidir sem antes ouvir as partes. E aqui é até uma questão de otimização e racionalização da jurisdição. E não só do contraditório. Pensemos, o juiz verifica, de fato, aqui há uma possibilidade de seja reconhecida a prescrição. Mas pode ser que não haja prescrição justamente porque houve algum fato, alguma causa interruptiva ou causa suspensiva da prescrição, mas como ninguém tratou ou alegou essa matéria, a parte não apresentou essa defesa ou essa circunstância em juízo. E assim que o juiz insta as partes a esse respeito, ela vem e mostra ao juiz alguma causa interruptiva ou suspensiva, de modo que a prescrição ficaria afastada. Então, a racionalização, o juiz não haverá necessidade de interposição de uma apelação, ou de que o acolhimento de um embargo de declaração. E aqui também mostra a importância que eu mencionei anteriormente. Eu gostaria muito que vocês gravassem o dever, o contraditório não meramente formal, mas o contraditório efetivo, a possibilidade que as partes influam efetivamente naquela decisão judicial, um verdadeiro diálogo entre sujeitos parciais e imparciais, essa relação jurídico-processual, uma comunidade de trabalho. Isso é muito próprio do direito alemão, que nós incorporamos aqui na nossa legislação, no artigo 10. Tá ótimo? Interessante aqui, no que tange ao artigo 10, precedente do STJ,
ele é claro. O artigo 10, a roupagem que a ele diz respeito, o juiz não é obrigado a instar as partes sobre os dispositivos legais, eventualmente, que vão ser aplicados como fundamento da decisão, mas sim algum fundamento jurídico novo, uma circunstância de fato, que se baseia a pretensão à defesa, mas que possa influenciar no julgamento. Isso de forma, mesmo que supervenientemente ao juizamento da ação, mas não dispositivo legal. Digamos que as partes estejam se controvertendo sobre a prescrição. Uma defende que a prescrição é ânua, outro defende que a prescrição é decenal, cujos prazos estão em dispositivos legais diferentes. Só que o juiz, ao decidir, entende que a prescrição é trienal com base em outro dispositivo legal. O juiz não precisa instar as partes que mencionem ou que tratem a respeito daquele dispositivo legal em específico, que é justamente o ex-precedente aqui do STJ que eu destaco aqui para os senhores e as senhoras, ok? Gostaria aqui também de destacar esses dois dispositivos legais que tratam, e eles costumam ser muito cobrados em provas, especialmente em primeira fase, que digam respeito aos fatos novos. É tão importante também a decorrência do contraditório, que tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, uma vez constatada a existência de um fato novo, constitutivo, modificativo ou extintivo do direito e que possa influenciar no julgamento de mérito, o juiz ou o relator, no segundo grau de jurisdição, antes do julgamento, ouvirá as partes a respeito desse fato novo. Né? Se a constatação, parágrafo 1º do artigo 933, ocorrer durante a sessão de julgamento, ou seja, o julgamento, será imediatamente suspensa a fim de que as partes se manifestem a respeito especificamente desse fato novo. Correto? Gravem lembrem dessa decorrência do princípio do contraditório, porque é bem recorrente a sua indagação em questões de prova. Usa o artigo 11 e 12, gosto de destacar aqui para vocês, porque o 11 ele diz respeito ao princípio da publicidade, julgamentos via de regra são públicos e todas as decisões fundamentadas sob pena de nulidade. O fundamentada também e o público, eles estão lá no artigo 93, inciso 9 do texto constitucional. Mas, como eu mencionei anteriormente, também não é um princípio absoluto. Há exceções, como os casos de segredo de justiça, por exemplo. Tá bom? O 12. Ele, inicialmente, nesse termo, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Esse termo, preferencialmente, originariamente no Código, ele era obrigatoriamente. Né? Então, houve essa alteração legislativa que, por vezes, é cobrado em prova. É importante que o aluno saiba para que não cometa esse equívoco. Há algumas exceções e exclusões dessa regra do preferencial que estão descritas aqui no parágrafo 2º e seus respectivos incisos. E aí cabe a todos aí guardarem essas exceções, essas exclusões ao julgamento preferencial, essa ordem cronológica, porque, por vezes, essas são as questões que se perguntam em provas, especialmente de primeira fase. Lembremos que a lista de processos aptos a julgamento, ela devem estar sempre permanentes à disposição para consulta pública, ou seja, há necessidade que uma lista de processos e a sua ordem cronológica pelos tribunais, né, descritas pelos tribunais na rede mundial de computadores. Perfeito? Gravem, tentem buscar algum método que vocês, de algum modo, entendam a lógica dessas exceções, para que não errem, especialmente nas perguntas de primeira fase. Algumas questõezinhas aqui de concurso para que possamos responder, e justamente que digam respeito às normas fundamentais. 2018, FCC, letra A. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Essa é justamente a questão correta, e nós estudamos aqui o princípio da cooperação, constante no artigo 6º, letra de lei. B.
é assegurado às partes tratamento diferenciado em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, inclusive contra o contraditório, a ser discricionariamente resguardado pelo juiz. A questão está equivocada, seja pela discricionariedade, seja pela questão do tratamento diferenciado, né? O tratamento, via de regra, ele tem que ser igualitário, o princípio da igualdade. A letra C. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, excluída a atividade satisfativa. O equívoco está justamente na parte final. É incluída a atividade satisfativa e não excluída. Texto de lei. Lembremos, atividade satisfativa, repito, execução. Letra D. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, salvo se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O equívoco da questão está justamente no final, porque, inclusive, as matérias a serem decididas de ofício pelo juiz, ele deve ouvir previamente as partes. Letra E. Os juízes e tribunais atenderão obrigatoriamente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Nós mencionamos anteriormente que houve uma alteração legislativa e o termo não é obrigatoriamente, e sim preferencialmente. Aqui encontra-se o equívoco da questão. Outra questão que diz respeito aqui, ó, 2023, CESP, justamente às fases metodológicas do processo civil. Vamos marcar a alternativa correta. Letra 1, inciso 1. A primeira fase metodológica do processo civil é conhecida como praxismo, lembremos, ou sincretismo, né? E corresponde à época em que o processo era visto como um mero procedimento, simples sucessão de atos e formas, não havendo distinção entre direito material e processual, pois o procedimento era visto como apenas direito material. Correto. Esse item 1 está correto, porque diz respeito justamente ao praxismo. Lembremos que o praxismo também pode ser denominado como sincretismo. 2. O instrumentalismo é a fase que visa estabelecer o elo entre o direito processual e o direito material, entendendo-se que há uma sobreposição do processo sobre o direito material. Equivocado. Esse não é o instrumentalismo visa esse equilíbrio realmente, mas sem uma sobreposição do processo sobre o direito material. Essa sobreposição ocorreu no processualismo. Tem 3. Para a doutrina do neoprocessualismo, a técnica legislativa das cláusulas gerais deve ser evitada, para ser garantida maior segurança jurídica das relações e evitado o ativismo judicial. É justamente o contrário. Né? Então, essa questão encontra-se equivocada porque a sua afirmação é ao contrário, é o inverso. 4. No formalismo valorativo, que para alguns nós já estudamos, é a quarta fase metodológica do processo civil, destaca-se a importância que deve se dar aos valores constitucionalmente protegidos na pauta de direitos fundamentais e no reforço dos aspectos éticos do processo, com especial destaque para a afirmação do princípio da cooperação. O item está correto e diz respeito justamente ao formalismo valorativo, ao qual nós tratamos, inclusive com destaque ao princípio da cooperação, que vem na norma fundamental, justamente ali no artigo 6º, que nós tratamos anteriormente. Deste modo, os itens 1 e 5 estão corretos, e a alternativa correta dessa questão é a B. Colegas, obrigado, e vamos à próxima aula logo na sequência. Um abraço.